Conseguiu restabelecer contato com o Dr. Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, e tinha ficado pendente a sua pergunta, não é isso, Luciana? Exato, doutor. Eu vou repetir, não sei se o senhor conseguiu ouvir. Eu queria falar sobre o perfil dessas pessoas que foram acometidas aí desses coágulos. São mulheres jovens, entre 18 e 45 anos. E, se eu não me engano, eu queria que o senhor me corrigisse, também na vacina de Oxford, também eram mulheres jovens. A gente tem alguma pesquisa indicando por que esse fenômeno com mulheres jovens? Tem sim, Luciana. Os estudos apontam para uma reação, provavelmente, de produção de anticorpos contra as próprias plaquetas. Então, é como se fosse uma doença autoimune, cujo gatilho, em pessoas predispostas, parece ser a vacinação. Então, quando você tem alguma tendência de uma pessoa a ter uma doença dessa chamada autoimune, a gente produz anticorpos contra nossas próprias plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Às vezes, esses anticorpos ou essa doença pode manifestar após uma infecção, após um quadro viral e, às vezes, por conta de uma vacina. Essa é a hipótese, não está definida, mas é a hipótese mais provável que esteja sendo desencadeada tanto nas vacinas de vetor viral, né, quando é da Oxford, quanto na vacina da Janssen, que também usa a mesma plataforma. Mas lembrando, né, nós estamos falando de eventos extremamente raros, cerca de um caso para cada 1 milhão de doses aplicadas. Seguimos falando então sobre a recomendação dos Estados Unidos para pausar o uso da vacina da Johnson. Lembrando que é a única vacina em todo o mundo que requer apenas uma dose para a pessoa ficar imunizada, diferentemente de todas as outras que a gente conhece, inclusive aqui no Brasil. Doutor Renato, estou aqui com os dedos cruzados para a internet facilitar nossa conversa, hein, que ela começou a travar de novo. Então eu vou rapidinho aqui para conseguir aproveitar esse tempo. Bom, o senhor falou que essa questão dos coágulos é mais possível de ocorrer com pessoas que já tenham uma predisposição para o acometimento dessa doença. Isso chega a comprometer o uso de uma vacina? Ou seja, se a gente puser aí na balança o quão provável é interromper de fato a utilização de uma vacina quando a gente compara com a quantidade de benefícios que essa vacina pode oferecer para as outras pessoas? Essa tem sido, finalizando a resposta para a Luciana, realmente, Luciana, são mulheres mais acometidas do que homens, geralmente menores de 55 anos de idade, têm sido os grupos mais vulneráveis. E como eu falei, Elisa, um caso que aconteça de algum embolismo, alguma coagulação que tem tratamento, comparado com os milhões de casos que a gente tem visto no mundo de Covid-19, o benefício supera em muito o risco, né? Então, quando você viu que a agência europeia, o próprio FDA americano e a agência inglesa recomendou com a vacina de Oxford, e a própria Anvisa aqui no Brasil alterando a bula do produto, aquilo entra como um efeito colateral da vacina esperado muito raramente. Então, a gente sabe que a vacina do sarampo, para cada 1 milhão de doses, você pode ter um problema. Com a vacina da febre amarela, a mesma coisa. Com a vacina de Oxford, você sabe que a cada 1 milhão de doses aplicadas, você pode ter um fenômeno de coagulação. Agora, não se compara o benefício frente à nossa atual pandemia de número de casos que nós vamos prevenir. Nós vamos prevenir uma enormidade de casos de Covid-19, de óbitos, e eventualmente isso pode estar associado a um aumento muito pequeno, raramente, de algum efeito de coagulação. Portanto, não há nenhuma recomendação até o momento que justifique a interrupção dos programas de vacinação. Provavelmente o CDC se reúne amanhã, deve manter a vacinação continuamente. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Doutor Renato, qual é o nível de gravidade desse efeito colateral se ele acontecer com alguém por causa da vacina ou de qualquer vacina? Esse efeito colateral pode levar a que gravidade o estado de saúde do paciente? Isso depende, Colombo, de onde aconteceu esse trombo, né? Se ele acontece, por exemplo, numa artéria, numa veia da barriga, do abdômen, você tem, às vezes, uma dor abdominal, você às vezes precisa ser internado, você precisa ser anticoagulado. Pode eventualmente acometer outras artérias, quando as artérias cerebrais, então aí você pode ter um comprometimento daquela área. Depende muito da região onde acontece esse coágulo, né? Mas eu volto a dizer, Colombo, é um evento extremamente raro. Ele passa a figurar como na bula do produto da AstraZeneca aqui no Brasil e provavelmente da Janssen, como tantos outros remédios. Se você tomar a bula de um anticoncepcional que muitas mulheres tomam aqui no Brasil, esse mesmo fenômeno está descrito
Aliás, com uma incidência muito maior do que essa. Para quem fuma, o risco de ter esses coágulos é muito maior do que tomar essa vacina, por exemplo. Só para a gente ter alguns comparativos, né? Então, todo remédio que a gente toma, se você for ler a bula, está escrito lá que você pode ter diarreia, fadiga, insônia, problemas psiquiátricos, às vezes problemas neurológicos, às vezes dores abdominais. E isso daí é um dos efeitos colaterais que a gente vai aprendendo com o uso da vacina. Até o momento, nada que contraindique o seu uso, nada que seja expressivamente mais importante do que a doença contra a qual nós estamos nos propondo a prevenir.